Muitos anos se passaram desde a estreia de Homem-Aranha 2, aquele que muitos consideram ser o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Será que ele ainda sustenta esse título? Ou foi superado por outras produções que estrearam depois? Vamos relembrar os segredos, momentos épicos, momentos meio sem noção e momentos muito engraçados de Homem-Aranha 2 aqui para chegarmos a uma resposta definitiva. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal aranhoso. Depois do sucesso de vocês gostarem tanto do vídeo que eu fiz relembrando vários detalhes de Homem-Aranha 1, depois eu fiz também sobre o filme do Hulk, do universo cinematográfico da Marvel, estamos aqui seguindo essa série com o filme Homem-Aranha 2, que foi lançado em 2004, dirigido por Sam Raimi como uma continuação direta do primeiro filme do Homem-Aranha, que tinha saído em 2002. Já começamos com uma curiosidade porque o título original para esse filme seria O Espetacular Homem-Aranha, só que depois substituíram para Homem-Aranha 2 e, como a gente sabe muito bem, O Espetacular Homem-Aranha acabou sendo o título dado para o filme do Homem-Aranha, que foi o reboot com Andrew Garfield, apresentando um novo Peter Parker para uma história toda. E outra coisa bem engraçada é que o Tobey Maguire, nosso querido Tobey Maguire, para muitas pessoas é o melhor Peter Parker até hoje. Ele quase foi substituído. Isso porque na época ele estava sofrendo com umas dores nas costas muito fortes. Na época, eu quero dizer, na época que estavam negociando o contrato para ele participar desse filme, dessa sequência. Porque naquela época não tinha tanto aquela coisa, ó, você vai assinar contrato aqui para 6 filmes, para 10 filmes. Não, eles iam assinando um filme por vez. Só que parece que os estúdios aprenderam que esse negócio de ficar renegociando com atores poderia dar um prejuízo, e hoje em dia eles assinam um contrato para 6 filmes. Você vê a Marvel aí, série, não sei o que, exatamente prevendo uma situação dessas que aconteceu com o Tobey Maguire lá atrás. Ele tava com essas dores nas costas, querendo renegociar o contrato dele, pedir mais dinheiro, e o estúdio não tava gostando muito disso não, tanto que cogitaram até substituir ele por um ator que a gente conhece bem, ninguém menos que o Jake Gyllenhaal, o cara que acabou se tornando um mistério em Homem-Aranha Longe de Casa. Ele seria o Peter Parker em Homem-Aranha 2. No fim das contas, tudo deu certo, né? Negociaram com o Tobey Maguire mesmo, ele voltou para ser o Homem-Aranha de novo. Mas imagina só que loucura, em um universo alternativo aí, um universo paralelo, deve ter um filme do Homem-Aranha 2 com o Jake Gyllenhaal como Peter Parker. Será que ele seria um melhor Peter Parker ou um pior Peter Parker do que o Tobey Maguire? Isso seria muito louco. Só sei que no fim dessas negociações o Tobey Maguire embolsou nada mais nada menos que 17 milhões para voltar interpretando Cabeça de Teia. Brincadeira, é uma fortuna. Esses atores de Hollywood, eles só precisam fazer um filme de sucesso e nunca mais aparecer. Os caras já estão com a vida feita depois de um filme só. Mas vamos começar o filme logo de uma vez. Assim como o primeiro, essa sequência já começa com a musiquinha épica do Homem-Aranha, já nos colocando naquele clima. Estamos voltando pro universo do Teioso depois de 2 anos. Já dá aquele arrepio, e tem uma coisa muito boa aí nesses créditos iniciais, que é o fato deles relembrarem momentos chaves que tinham ocorrido em pinturas em aquarela. É muito bonito. Eu queria aquelas pinturas hoje para usar de papel de parede no computador. E já somos apresentados ao ícone, o Peter Parker, entregador de pizza. Essa é uma dinâmica que só rola no início do filme, porque logo ele é demitido mesmo saltando entre prédios para conseguir entregar um pacote, várias pizzas em um prédio, mas ele não consegue entregar a tempo e deixa as pizzas lá de graça. Eu queria que rolasse essa política aqui no Brasil também, né? O entregador chega atrasado e você pega a pizza de graça. Mas seria meio sacanagem, né? Não sei. Mas ficou tão marcado isso, é muito legal ver o Peter Parker se ferrando, né? Coitado dele. Mas por que Peter Parker se tornou entregador de pizza se ele já tinha um trabalho como fotógrafo no Clarim Diário? E logo temos a resposta, porque o homem
Homem-Aranha não queria mais tirar fotos com ele, já que o Clarim Diário estava difamando o herói. J. Jonah Jameson tinha virado a cidade contra o personagem. Olha que pilantra, e ele ainda aparece se gabando todo feliz por ter feito isso. Diferente do filme 1, onde o Peter estava na escola, que eu comentei até, uma situação bem engraçada, um monte de adulto fingindo que são adolescentes na escola. Dessa vez eles estão na faculdade, onde finalmente encontramos o Dr. Connors, aquele que deveria ser o vilão lagarto, mas nunca se tornou, pelo menos nessa trilogia do Sam Raimi. Ele já existia desde o filme anterior, porém só apareceu mesmo agora. E as coisas também evoluíram no trio Peter, Harry Osborn e Mary Jane. Harry tá comandando a empresa Oscorp, Mary Jane tá atuando no teatro, o que ela sempre queria, e todos parecem muito bem, exceto o Peter, todo endividado e avoado que não lembra nem do próprio aniversário. E a tia May, tadinha, dando o pouco dinheiro que tem pro Peter, é de partir o coração. Nossa, essa tia May... Nós conhecemos a Ursula Ditkovich, uma das maiores pérolas desse filme, a vizinha do nosso herói, filha do dono do prédio, que fica sendo zoada por ser magrinha. Olha o bullying aí, gente. Não zoem as pessoas por sua aparência física, galera. Sério, não é legal. E o apartamento dele é tão ruim que sacode quando passa o trem perto. O que é bem legal também para notar a diferença de quando o Peter morava junto com o Harry. Aquele apartamentão que a gente comentou no outro vídeo, confirmando aquela teoria que eu levantei. Poxa, só podia ser o Harry bancando aquele apartamento gigantesco em Nova York, aquilo deveria custar uma fortuna. Tá aí, era isso mesmo, porque sem o Harry para ajudar no aluguel, o Peter fica com um apartamento completamente zoado. E o Dr. Octavius trabalhando na Oscorp, que só aceitou conversar com Peter Parker porque o Harry apresentou. E olha, é impossível não se cativar por aquele cara. Ele é um gênio, meio arrogante sim, mas bem divertido. Eu senti até um quê de Tony Stark nele, pra falar a verdade. Claro que não é a mesma coisa, não é, mas dá pra fazer esse paralelo. E é engraçado como ele dá várias lições ao Peter ali, sobre usar os seus dons a favor da humanidade, sobre amor. Enfim, é uma pena o que vai acontecer com ele. E olha só que legal, entre outros atores, quem poderia ter interpretado o Dr. Octopus seria o Robert De Niro e até o Arnold Schwarzenegger. Imagina algum desses dois interpretando Octavius aí. Ambos foram cogitados pro papel. Vale mencionar até que o Robert De Niro foi cogitado pro papel até de Duende Verde no primeiro filme, mas, cara, Arnold Schwarzenegger seria muito louco aí. Tem muitas coisas bizarras que ocorreram nos bastidores a respeito do vilão Dr. Octopus. Para começar, a produtora do filme, Laura Ziskin, disse que Octavius foi cogitado para aparecer até no primeiro filme. Segundo ela, o Sam Raimi já tinha até começado a escrever o personagem junto com o Duende Verde, e os planos seriam exatamente os dois vilões juntarem forças no primeiro filme para lutarem contra o Homem-Aranha. Só que Sam Raimi desistiu da ideia, mas tinha gostado tanto do que tinha desenvolvido para o Dr. Octavius que reaproveitou nessa continuação. E que ótimo que as coisas aconteceram assim. Eu realmente achei que ficou muito melhor eles se dedicando a um vilão por vez em cada um dos filmes. E o produtor executivo Avi Arad, responsável por várias produções da Marvel por aí, eu já comentei sobre ele anteriormente, mas ele falou que chegaram a cogitar abordagens diferentes para o Dr. Octopus. Uma delas, inclusive, bizarríssima, colocaria o Dr. Octavius como um interesse amoroso da Mary Jane. Ele seria mais jovem e daí a batalha final seria meio que um triângulo amoroso entre os três personagens, iria mudar completamente o significado daquela cena. Que bom que não fizeram isso, não, chega de triângulo amoroso, ia virar um quarteto amoroso, porque tem um Harry Osborn nessa também, que tem algum interesse na Mary Jane. Jesus, todo mundo teria interesse na Mary Jane se fosse assim. Tem uma piadinha muito boa que rola quando o Peter se envolve em um acidente de carro. Ele pula por cima, se esquiva do carro, a bicicleta dele é destruída, mas umas criancinhas veem ele fazendo isso e perguntam: como é que você conseguiu? E ele diz: é porque eu como vegetais.
Que ótimo, excelente, melhor piada do filme. E eu achei importante mencionar ela aqui. Logo depois da primeira cena de ação, com o Homem-Aranha mesmo lá, saltando entre prédios e etc., temos a primeira pista de um dos grandes elementos do filme aqui, que são os poderes do Aranha falhando. Essa situação é uma clara adaptação de várias histórias que ocorreram nos quadrinhos. O Peter já perdeu os poderes várias vezes, mas a primeira delas foi em Spider-Man número 12, que foi publicado em 1964 lá nos Estados Unidos. Nessa história ele estava lutando contra o próprio Dr. Octopus, só que ali os poderes dele falharam porque ele estava... Adivinha, ele estava gripado. É real isso, ele gripou e os poderes dele falharam, e não era nem um coronavírus, entendeu? Era uma gripe simples normal. E um dos grandes mistérios de Homem-Aranha 2 é porque os poderes do Aranha falharam. Nessa história dos quadrinhos nós vimos que é porque ele pegou uma gripe, mas e aqui? Tá certo que um médico diz pro Peter depois que é psicológico, mas... que problema psicológico seria esse? Nós só podemos teorizar sobre, mas a melhor explicação é a própria Mary Jane. A situação do Peter e da Mary Jane é complicada durante o filme todo. Eles querem ficar juntos, mas o Peter não pode. E a evidência disso ser a causa do problema todo é o que o Octavius disse na outra cena lá atrás. O Octavius diz mais ou menos o seguinte: o amor nunca deve ser mantido em segredo. Se você mantiver algo tão complicado quanto o amor em segredo, isso pode te deixar doente. Então olha aí, as coisas se encaixam. O filme explicou basicamente o que causaria o problema do Homem-Aranha e faz total sentido. Você tinha reparado isso da primeira vez que você assistiu Homem-Aranha 2? E eu não. A cena da revelação dos braços cibernéticos do Dr. Octopus é muito boa, mas levanta uma questão. A tecnologia foi desenvolvida para controlar fusão nuclear, o que sim é revolucionário. Só que os braços em si têm uma tecnologia revolucionária por si só. Imagina aqueles braços sendo usados para construção, ou até em versões menores para o dia a dia. A Oscorp estaria faturando milhões com isso. Eu sei que eu aceitaria uma agulhada na espinha se isso significasse eu ter mais um braço mecânico pro resto da vida. Seria muito estranho, seria bizarro andar na rua com aquilo, mas seria legal pra caramba. Vai dizer que não? Caraca, um braço mecânico a mais nas costas, você tá louco. Mas de qualquer forma é uma origem assombrosa pro vilão. O experimento deu errado, a esposa morreu, foi dominado pela inteligência artificial dos braços mecânicos e tudo fica ainda mais sinistro na cena em que ele tá no hospital, o pessoal tentando remover os braços dele e ele sai matando a galera lá dentro. O que mais uma vez carimba esse como outro vilão de filme de terror que tá aí num filme do Homem-Aranha. Com isso aí a gente também já tem confirmado como Sam Raimi é um excelente diretor para Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. O cara tem esses vilões aí, mega vilões de terror nos filmes que ele dirigiu do Homem-Aranha, agora no filme do Doutor Estranho que vai ter uma pegada de terror, ele encaixa perfeitamente, tá tudo ótimo. E aí que temos uma referência inesperada, porque eu não lembrava. O J. Jonah Jameson, quando tá lá no seu escritório conversando com um estagiário ou um funcionário sobre um nome para dar ao Dr. Octavius, saiu testando alguns nomes até que o estagiário ou funcionário falou Doutor Estranho. E o J. Jonah Jameson se anima, caramba, esse é um bom nome, mas já está sendo usado. Caramba, eu não lembrava dessa referência no filme, muito boa. E a gente já pode levantar uma teoria maluca aqui também. Vocês lembram que no primeiro filme que eu fiz o vídeo lá e comentei, tinha uma espécie de protótipo de Homem de Ferro bizarra? Imagina que o Doutor Estranho existe nesse universo aí também. É quase como se houvesse uma versão beta, uma versão estranha dos Vingadores nesse universo de filmes da trilogia clássica do Homem-Aranha. O Sam Raimi até comentou a respeito dessa referência, falou que não tinham nada planejado, coincidentemente ele tá aí para dirigir um filme do Doutor Estranho agora, mas era só uma piadinha mesmo, porque ele gostava do Doutor Estranho quando era criança, lendo quadrinhos, e tá aí, é bem legal pra gente que é fã receber uma referência dessa e entender. Olha só, eu peguei a referência. Meme do Jameson rindo quando ouve o Peter Parker pedindo por um aumento, e o Dr. Octopus assalta um banco no exato momento em que a tia May e o Peter Parker estão lá para resolver um problema financeiro que eles tinham.
E nós ignoramos essa coincidência aí forçada porque é uma das sequências mais legais de todos os filmes de super-heróis. É aí que nós identificamos um filme bom. Em instantes, no meio de uma porradaria incrível, nós ainda temos um desenvolvimento de personagens absurdo. Nós vemos como o Peter é visto pelos outros como um covarde, alguém que deixa muito a desejar, e a Tia May, mesmo endividada, é honesta até os ossos e corajosa pra caramba. Além do Dr. Octavius, agora chamado de Octopus, que está sem escrúpulos, sendo capaz de matar qualquer um só para completar o seu projeto. Meus parabéns para essa sequência épica. E isso tudo acontecendo na tensão dos poderes do Peter podendo falhar novamente a qualquer instante. A participação do Stan Lee que rola aí é igual a do primeiro filme, ele aparece para salvar uma pessoa debaixo de um escombro que tá caindo. E algumas das curiosidades desse momento é que a atriz Rosemary Harris, que interpreta a Tia May, fez as suas próprias cenas de ação aí. Ela tinha 70 anos na época e foi contra a vontade do diretor Sam Raimi, dizendo que seria capaz de voar pelos ares com um Homem-Aranha sim. Aparentemente, pelo que dizem, a primeira coisa que ela falou depois que fez a cena da primeira vez foi pedir para fazerem de novo. Como eu já falei, ela tinha 70 anos na época e hoje ela passou dos seus 90 anos já. Tobey Maguire e Kristen Dunst, ou seja, o Peter Parker e a Mary Jane, também se dispuseram a gravar suas próprias cenas de ação. Tobey Maguire até falou que gostava disso e a produção adorou, porque poderia focar no rosto do ator durante as cenas e não precisaria ficar disfarçando porque seria um dublê lá no lugar. Mas o Alfred Molina, por sua vez, que interpreta o Octavius, falou que não faria isso, não faria suas próprias cenas de ação, dando uma justificativa que é até muito boa. Ele disse que não queria se machucar nem machucar outras pessoas, afinal não era a especialidade dele, e não queria também tirar o emprego de ninguém. Afinal de contas, o dublê precisa trabalhar e, como ele mesmo disse, não se vê muitos dublês se dispondo a fazer o trabalho de atores, tirando o emprego de atores por aí. São duas razões muito válidas no meu ponto de vista e até heróicas, mais nobres até do que colocar o ator lá para fazer as próprias cenas de ação. É legal, assim, pra gente que é fã, saber dessas curiosidades, mas do ponto de vista técnico e prático, realmente, pô, é melhor preservar o trabalho dos dublês que são profissionais nisso. E eis que nós finalmente conhecemos o filho do J. Jonah Jameson, o John Jameson, um astronauta que apareceu em cena todo charmoso, maravilhoso, lá aparecendo meio como um príncipe encantado mesmo. O cara perfeito que também é o futuro marido da Mary Jane, adicionando ainda mais drama em tudo. O John Jameson é realmente um personagem bem emblemático nos quadrinhos. Ele já ganhou superpoderes, já virou lobisomem e tem uma longa história fazendo participações especiais nas histórias do Aranha. O filme fez um excelente trabalho em referenciar várias dessas coisas. Só por tudo que já falamos aqui, Homem-Aranha 2 já é um filme de super-heróis incrível, mas hoje em dia não daria para dizer mais que é o melhor de todos. Claro que nós dependemos do que ainda vai acontecer na segunda metade do filme, com vários detalhes e referências que mudam a nossa percepção totalmente. E para falar melhor disso tudo, esse vídeo vai ter uma continuação. Então se você é novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações, porque se você está assistindo aqui no dia que saiu, amanhã vai sair a segunda parte analisando os detalhes, easter eggs, curiosidades de Homem-Aranha 2. Esse filmaço será ainda o melhor filme de super-heróis? Muito obrigado pela sua companhia até aqui, eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Uou!